Boa tarde aos ouvintes da TV Correio. Estamos aqui em mais uma entrevista, hoje com o Carlos Augusto Bobo, que é o presidente do Simbi Lojas de Campinas, que aceitou o convite do nosso programa Conexão Poder Popular e vai nos dar informações muito importantes aí sobre como o comércio de Campinas e todos os impactos aí das questões econômicas, políticas, até mundiais estão afetando esse setor. Boa tarde, Carlos. Você vai se apresentar aí para os nossos ouvintes antes de começar a entrevista. Legal, agradeço pelo convite, estou muito honrado de estar aqui. Vai ser um prazer muito grande poder falar dessa cidade nossa aqui, que é uma cidade maravilhosa, né? A gente está aqui há muitos anos, né? Nasci aqui, então é um prazer muito grande. A gente sempre começa, né, tentando situar, porque essa entrevista a gente não quer ficar só naquela coisa unicamente profissional, né? Que você falasse um pouco da sua história com Campinas, nasceu na Haddad, estudou aqui, tem a sua formação, tanto acadêmica quanto profissional. Como é que começou essa sua trajetória aí nessa área do comércio? Legal. Bom, eu vou começar ali. Meus avós vieram da Itália, refugiado da guerra. Meu avô Ângelo, minha avó Ana, em 1915, mais ou menos. Chegaram no Porto Santo e escolheram Campinas como uma cidade para eles explorarem. Meus avós tiveram 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. O meu pai caçula, Carlos Bulbo, chamado de Carlito, teve 3 filhos. Meu irmão Beto, meu irmão Eduardo e eu, Guto. Eu casei com Cristina, tive 2 filhos, um casal, Gustavo com 24 anos e a Carolina hoje com 16. Então, praticamente nasci aqui e nasci dentro do varejo também. Então, quando meu avô chegou em Campinas, eu acho que o lugar mais perto para ele ali da estação foi do lado do Senato de São João. Ele abriu uma sapataria, consertava sapato, bolsas e fez uma clientela muito rápido, muito boa. E ele começou a perceber que dava para ele, além de consertar sapato, fazer as vendas de produtos. Começou a vender alguma coisa e um amigo dele resolveu dar um crédito para ele e ele conseguiu comprar uma loja na 13 de maio. Em 1929 ele inaugura Calçados Bulbo. Como ele tinha 3 filhos homens e 3 filhos mulheres, os homens assumiram as lojas e tocaram as lojas aí. Só uma curiosidade, naquela época 13 de maio já era rua de comércio estabelecida? Era uma rua de comércio, mas ela era uma rua do bonde, né? Era uma rua de terra onde passava o bonde. Eu lembro que o pessoal conta a história que o meu avô tinha um mega carro grande, esses carro enorme que tem da época lá, aqueles Chrysler enorme, e diz que ele era louco, ele descia 13 de maio lá de cima, 1.000 por hora. Então, assim, conta o que ele tinha essa parte dele. Então, com a loja estabelecida, os 3 irmãos assumiram e eu, mais ou menos nos anos 80, eu estudava, fazia o colégio normal, estudei no Colégio Progresso, estudei no Colégio Batista e comecei a trabalhar nas lojas. Fazia todas as partes, fui estoquista, aquela história de loja da empresa do pai. Então você vai ser estoquista, você vai ser balconista, você vai ser caixa, você vai fazer de tudo. E eu me adaptei bem na área de compras. E meu pai era o comprador. Então eu fiquei na área de compras com ele, fui desenvolvendo e tal. E eu vi que sobrava um tempo, como empreendedor, sobrava um tempo para fazer alguma coisa. Montei uma fábrica de cinto na Cônigo Cipião. Uma fábrica, então, eu dividia a loja, os estudos, né? E na hora do almoço eu corria lá para tocar essa fábrica. Tinha um único vendedor, era fácil de administrar. Ele vendia no interior, a gente fabricava e ele mesmo entregava. Só que lá pelos anos 90, eu entrei na faculdade, né? Comecei a cursar o curso de Direito e aí ficou um pouco pesado. Faculdade, escola e loja. Vendi a fábrica, ela chamava Dom Bacê. Vendi a fábrica e fiquei na loja e nos estudos. Só que, comerciante é uma praga, né, cara? O cara tem na veia essa história. Saiu aqui a matéria, né? Saiu a matéria hoje, né? Mais ou menos isso daqui. O cara tem isso no sangue. Aí estava inaugurando o Shopping Galeria, mais ou menos em 94. Eu resolvi, falei com meus irmãos, falei, vamos abrir uma loja pequena, mais voltado para o público A e B.
e nós fundamos a Buticol. E rapidinho ela já passou para 10 lojas, começamos a ter várias em Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos. Bom, já começou a ficar um negócio muito grande. Deixamos a Globo Calçados e ficamos tocando ali a Buticol. Minha esposa fazia toda a parte de meio de loja, contratação de funcionário, meus irmãos ficavam na retaguarda e eu continuava na compra, mas era um pouco mais elaborado, porque eu tinha que viajar para o exterior. 2 vezes por ano eu fazia essa viagem, fazia toda a coleção, batia foto, trazia a coleção de lá. Naquela época não tinha internet, não tinha essa coisa muito rápida, então a gente trazia, por exemplo, os cartuchos de foto de 36 e mandava revelar. Depois a gente selecionava e mandava desenvolver a nossa coleção. Então, assim, era muito personalizado, era muito trabalho. E em 2012 nós tivemos um problema de família muito sério, que desestruturou um pouco ali o nosso dia a dia. Tinha muitos funcionários, um trabalho muito grande, a gente resolveu parar com as lojas. Eu fui para o ramo digital, alguns aplicativos nessa área. Foquei um pouquinho mais no sindicato, me especializei, como era advogado já, me especializei na área sindical e largamos as lojas. Mas não largamos a área digital, um novo empreendimento aí. Então, mais ou menos, o resumo é esse. Sempre minha vida foi no comércio. Desde a saída do comércio, uma coisa que se bate há muito tempo é essa queda nas vendas das lojas, a queda do movimento e queda nas vendas. Tá. A prefeitura tem desenvolvido algumas ações, a questão da revitalização do centro, tentando atrair empresas, atrair público, mas ainda na nação geral, tanto dessa queda de movimento de clientes, quanto também dessa questão das vendas mesmo, cair, da crise do país. Como é que está a situação hoje da 13 de maio? Como absorver? Nós temos dois... Só para nós temos do abandono da 13 de maio, porque apesar da verdade ter se reformado há um pouco tempo, há uma reclamação sobre a situação da 13 de maio. Nós temos 2 pontos de vista aí. Uma que é o fator consumo. Tá? Hoje, com a ideia de entretenimento, as bets, que são os jogos digitais, ele está dizimando a sociedade, tanto na parte econômica como na parte familiar. Tá? E ele está gerando uma geração de ludopatas muito grande. E isso está trazendo ainda mais um problema de saúde pública. Tá? Então, assim, essa parte das bets, que não existe nenhuma regulamentação, isso está solto, está aqui no nosso celular, está no dia a dia. Tá? Existem famílias hoje endividadas com agiotas, tá? Correndo risco de vida para poder pagar o compromisso que ela assumiu do joguinho das bets. A FEComércio, que é a entidade que nos representa, né? FEComércio, Sindilojas depois, ele tem estudos dizendo a queda do movimento do varejo por causa das bets. Se nós tivéssemos invertido a história e ter não aprovado as bets e ter aprovado os cassinos, nós estaríamos muito diferente hoje. Imagina um hotel desse que nós temos em Campinas, o Royal Palm Plaza, de excelência, podendo ter lá cassino. Imagina o que ele ia trazer de divisas para a cidade, o que ele ia trazer de público para a nossa cidade, de turista para a nossa cidade. Temos aeroporto aí de Viracopos, o pessoal, o Brasil inteiro podia vir para cá. E isso é regulamentado, isso é regulado, isso tem uma fiscalização grande, gera empregos diretos e indiretos, e tem ali uma lista de pessoas que não pode entrar para jogar, que são os ludopatas. Se o cara ele é considerado um ludopata, a família escreve ele nessa lista e ele não pode entrar dentro desse lugar, porque se ele entrar nesse lugar, ele acaba com tudo, ele vende o carro, ele deixa a casa, ele deixa o salário dele, ele deixa tudo. E é exatamente o que está acontecendo com as bets. Então, esse é um problema muito sério que nós temos hoje. Então, o comércio hoje, o varejo, todos hoje estão sendo afetados com as bets. Centro da cidade. Eu vou misturar um pouco as bancas também, essa história das bancas. Eu acho que
nós perdemos a mão pela quantidade de banca que nós temos hoje na cidade. Hoje a placa que existe hoje, quando você dá uma volta ali em todas as ruas, é aluga-se. Né? Aluga-se, ponto, hoje não se vende mais, só tem, se o cara quiser entrar, ele paga só aluguel. E o número de bancas hoje está muito excessivo. Eu acho que se você olhar atrás da catedral e ao lado da C&A, tem um mundo de bancas ali vendendo de tudo. Vendendo de tudo. E essas bancas hoje poderiam estar ocupando as lojas. Outro exemplo, em frente ao Palácio da Justiça, em frente ao Edebar ali, colocaram 3 bancas. Uma de pastel, que está concorrendo com uma outra que está na mesma praça a 100 metros, outra ponta. Essa banca de pastel, ela tem franquia em Campinas. Ela tem mais de 15 lojas. Ela não precisava estar ali. Ela podia estar num estabelecimento comercial, alugando um ponto. A do lado é uma de milho, né? Milho. Ele está concorrendo com uma que está a 600 metros, que está estabelecida numa loja, que está pagando aluguel, que está pagando o custo da fachada, está pagando vários funcionários. Então, é uma concorrência desleal. E depois nós temos uma de suco, que também poderia estar numa loja. Então, assim, fora isso, nós temos os problemas dos moradores de rua. O que acontece? Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que o morador de rua hoje, ele está confundindo, ele está misturado com o craqueiro e com o marginal. Campos Sales hoje é a recorde de roubo de celular. Quem rouba o celular? O morador de rua? Não é o morador de rua. Quem rouba o celular ou é o craqueiro ou é o marginal que está ali para roubar. Eu vejo assim, aquele morador de rua, que a gente não sabe o que é. Se ele está dormindo na porta de uma loja até as 8 horas da manhã, ótimo. A partir das 8 horas da manhã, ou no meio da calçada, ele tem que ser incomodado. Ele tem que ser acordado e falar, vamos andar. Porque se ele está ali dormindo até meio-dia, é que ele ficou a noite inteira zoando na rua. Ou ele estava roubando fio, né? Ou ele estava invadindo loja, ou ele estava roubando boca de bueiro para vender, ou ele estava zoando a cidade, incomodando aquela população que mora ali, que tinha que estar dormindo. Ah, não, mas os direitos humanos falam que ele tem o direito de ir e vir. Muito bem, mas aquele que mora lá também tem o direito de dormir à noite. E a cidade está zoada à noite. Então eu acho que um policiamento mais ostensivo, acordando ele e falar, vamos andar, vamos caminhar, não precisa fazer nada mais que isso. E limpando. Hoje tem um caminhão que passa 3 de maio, faz todo ali algumas ruas, mas acho que podia ter um pouco mais também de pessoal fazendo essa lavagem da 3 de maio e de algumas regiões ali, e incomodar realmente esse que está ali, que não sei se é um morador de rua. Uma vitória que nós tivemos muito grande, que o prefeito Dário conseguiu passar, eu participei de uma reunião que tinha ali, acho que uns 4 pessoal do Ministério Público e umas 6 ONG. ONG do sem teto, ONG do morador de rua, tudo que é ONG. ONG da paróquia. E qual que era o discurso? Eram 2. O direito de ir e vir, e o outro, a alimentação na sarjeta. E o prefeito tinha passado uma normativa dizendo o seguinte, não pode mais colocar alimento direto para o morador de rua na sarjeta. É indigno isso, está correto. Não está certo você pegar e passa a Igreja Católica, dá uma marmita. Passa a evangélica, dá outra marmita. Passa outra... Tinha época ali perto do sindicato, do lado do fórum, que o cara tinha 5 marmitas de manhã, tudo jogada, cheio de rato, cheio de barata. Não tinha gente para limpar, né? E como que essa pessoa fica ali da sarjeta comendo isso de qualquer jeito?
Então nós conseguimos sensibilizar o Ministério Público, então foi proibido dar essa alimentação. O prefeito Dário aí agiu corretamente e conseguiu. Sei também que é difícil, o Dário, o prefeito, tem uma dificuldade muito grande, porque existe uma imposição exatamente dessas ONGs, Ministério Público. Ele foi acusado aí de pegar o pessoal e colocar de qualquer jeito e levar para outra cidade. Não essa é a nossa questão. A questão é a seguinte: nós temos que dar oportunidade para o lojista, para o empresário que está pagando aluguel, que está gerando emprego, a ele ter os seus direitos de abrir a sua loja a hora que ele quiser. E não ter que tirar o cara que está dormindo ali, tem que limpar porque ele fez xixi, fez cocô e virou aquela confusão. Tem gente que não consegue ter gerente, porque todo dia o cara tem que fazer a limpeza na porta da loja. Então, assim, eu acho que o quadro reflete realmente o que você falou. É tudo negativo, né? Vamos ver agora, com essa vinda que vai trabalhar mais um pouco o fórum, né? Que vai vir o CEPAT, vai vir bastante gente ali. Então pode ser que comece a trazer mais público, né? Mais público por cento. Então eu vejo assim, eu acho que são 3 fatores aí que compromete. Então, eu queria começar falando dessa questão das bancas, né, que é um assunto que está muito Polêmico. polêmico. E é uma situação que eu falo, assim, até me incomodou um pouco pessoalmente, eu tenho cobrado até um pouco os repórteres, porque assim, ficou um pouco a sensação de uma demonização do Condepac, me passou essa sensação. Ele é o vilão da história? Como se o Condepac tivesse tomado uma decisão arbitrária para prejudicar aqueles comerciantes, etc. Quando, na verdade, até, pelo menos pelo meu entendimento, e até agora a prefeitura não conseguiu explicar isso, me parece que, pelo menos desde que a lei do patrimônio histórico foi instituída, que é de 1987, se eu não estiver errado, praticamente nenhuma daquelas bancas poderia ter sido instalada sem autorização do CEPAT, certo? Eu não sei se eu estou falando bobagem. Entendi. Tá? Então, eu queria que assim, você desse uma visão disso. Por exemplo, a CETEC está liberando banca ali de forma assim, excessiva ou sem critério. Como é que vocês avaliam essa... Porque a questão hoje é o seguinte, eles não informam para a gente quantas bancas estão ali após a promulgação da lei do patrimônio histórico. Eu acredito que seja a maioria. Eu participei de 2 reformas grandes no centro de Campinas. A primeira, a 13 de maio, foi 2003, que teve uma interrupção lá por algum problema com o Ministério Público, e participei dessa daqui, que é da Glicério, tá? A da Glicério, nós fizemos um levantamento e nós puxamos lá a quantidade fotográfica, a quantidade de banca que tinha. Hoje, a quantidade de banca é bem maior do que existia lá atrás. E eu acho que a CETEC, que é responsável pelas bancas, ela perdeu a mão. Perdeu a mão. Existe um número muito grande de bancas. Existe um número de bancas que eu já falei aqui, desnecessária. Agora, você há de convir comigo. A banca do Alemão. Nós já compramos na banca do Alemão ingresso pro derby. Pô, isso é cultural, isso é histórico. Essa banca já devia ter levado lá um carimbo de patrimônio histórico de Campinas. A outra que fica ali, nessa praça que nós falamos, perto daquelas 3 novas. Acho que é do Juarez, né, que chama. Não sei se é do Juarez. É uma frente à Viva ali. Pô, o que o cara faz? Ele recebe e-mail, para serviço à população, ele tira xerox e ele plastifica. O cara tá lá na Vivo, tem uma conta para tirar xerox, ele vai lá, tira um xerox. Inclusive, essa banca é mais histórica que o Alemão. Eu tenho 76 anos, a outra tem 80. Pois é. Como é que você vai falar para mim que você tem que tirar essa banca dali? Não tá certo, Não tá certo. Agora, eu acho que ele errou a mão. Tem muita banca na cidade. Se você der uma volta ali atrás da igreja da catedral, ela vende capinha, ela vende bolsa, ela vende tudo. Ela vende tudo. Não há essa necessidade de tanta banca. Ainda colocaram em frente da catedral uma banca de pastel. O cara monta a banca e vai embora como se fosse banca de feira. Pior ainda. Eu acho que de quinta ou sexta-feira tem várias bancas itinerantes em frente ao Palácio da Justiça. É absurdo. Você olha de cima assim, você vê aqueles tetinhos tudo azul, que ela é padronizada, são bancas
Qual a necessidade de ter essas bancas ali? Vendendo o quê? Crochê? Artesanato? Tem loja vendendo isso na cidade. Então, além de ter um número excessivo de bancas, existe um conflito de interesse. Você está vendendo o que eu vendo dentro da loja. Não é tempo, eu acho, de atrito. Eu acho que todo mundo tem que sentar, tem que conversar. Eu acho que tem que ter diálogo para todo mundo, né? Tem que sentar poder público, CETEC, as bancas. Nós temos que organizar isso. Não cabe mais tanta banca. Então, assim, eu acho que é um assunto polêmico, é um assunto que tem que ser resolvido, tem que ser encarado, tem que ser enfrentado. Mas, respondendo a sua resposta, o número de banca é muito grande. Você já citou a questão do morador de rua, que tem a questão do morador de rua e a questão do crime que está associado nessa situação, ou se aproveita dessa situação. Além de policiamento, qual outra solução para resolver essa questão do morador de rua? Nós vamos ter uma reunião agora, essa semana, com acho que quatro secretarias de urbanismo. São 4, não vou lembrar o nome delas agora. Eles vão apresentar um plano de revitalização do centro. Nós temos como entidades já algumas coisas pautadas. Por exemplo, 20 anos de IPTU grátis para aquele que construir no centro da cidade. Pô, mas 20 anos? É 20 anos o cara para ele ir lá, pegar uma área do terreno e construir ali uma moradia, que é o que tem que ter, ele tem que ter um benefício para ele ir lá, né, a sociedade civil ir lá, a empresa ir lá e construir um negócio desse. Ele tem que ter benefício. Isso é um deles. Outra coisa, para revitalizar não é fácil. Olha o que São Paulo está fazendo. Está investindo, ele está colocando investimento. Eu tenho um cunhado que mora fora e ele comprou uma laje da antiga telefônica, ali no centro da cidade. E eles estão revitalizando, já está entregando já. Show de bola. Já está trazendo um monte de empresas e tal lá. Não, lá em São Paulo. São Paulo. Onde era telefônica, não é ver, era telefônica mesmo antigamente. Tem no andar de baixo, tem aquele quadro onde a pessoa puxava assim, colocava. É Telesp, deve ser, já como tinha. Pode ser Telesp? Então, assim, é um prédio antigo que está sendo revitalizado. Mas você já percebe que o entorno já começou a vir um monte de lanchonete, quer dizer, já está começando a fomentar uns ares diferentes. Então, assim, não é tão fácil, eu acredito, mas tem que ter a vontade política, tem que ter coragem de enfrentar todas as áreas da prefeitura, que não é fácil. Né? Tem um que vai falar, não, isso aqui é evasão fiscal, isso aqui nós vamos ter problema. Por que evasão fiscal? Vamos pensar se a gente consegue aprovar. Hoje o prefeito tem maioria na Câmara. Ele consegue aprovar uma isenção de IPTU, que eu te falei, 20, 10 anos. Outra coisa, retrofit. Facilitar um pouco mais a lei do retrofit. Hoje a lei do retrofit, eu não sei se eu vou estar falando besteira, mas você tem que revitalizar o prédio inteiro para ter desconto. A prefeitura está para rever essa questão e tipo assim, parcelar esse retrofit. Claro, você imagina, a gente vai numa reunião de condomínios, são 30 apartamentos. Eu quero fazer o retrofit, eu vou ter que todo mundo fazer para todo mundo ter um benefício? Faz o meu andar, faz o meu apartamento, você faz o seu, e daqui a pouco você vai tendo o benefício individual. Então, assim, eu acho que tem muitas questões que pode ser feita e que tem condições de dar uma melhorada e muito nesse contexto. Essa questão do centro de Campinas, assim, outra coisa que me incomoda, porque eu não sou daqui, mas estou há muitos anos aqui. E a gente vê outras cidades andarem, e a sensação que dá é que Campinas não anda com isso. Que é uma coisa assim, você vê São Paulo mesmo, por exemplo, eu trabalhei muitos anos em São Paulo. Lá tem os problemas, tem morador de rua, tem assalto, mas a gente percebe um movimento assim de revitalização. Em Campinas, essa situação sempre me dá a sensação que acontece muito devagar. Eu estou errado? Não, assim, eu estou há muito tempo lá. Eu também não enxerguei nada de novo. Tá? Eu não enxerguei nada de novo. Depois que nós fizemos ali, que foi feita a Glicério, tivemos a Campos Sales, né, que também foi feito, e depois aquela que desce, que é o Zé Paulinho. Também eu enxergo diferente. Eu acho que travou mais o trânsito e
Não enxerguei com bons olhos aquela reforma. Mas é minha opinião. Tem que ter lugar para ciclista, tem que ter esses vasos, tem que ter as bancas. Mas, meu ponto de vista, com meu olhar de varejo, de comércio, eu acho que as ruas ficavam travadas, o ponto de ônibus está quase dentro das lojas, né? Tem vaso demais, tem banca demais, tem lugar para passar bicicleta. Então, assim, é moderno, mas eu também enxergo da mesma maneira. Eu não vejo diferença. Não vejo diferença. Sabe, eu não sei também se é por causa disso que a gente fica só olhando isso que está na mídia, que são as bancas, né? Agora, essas bancas itinerantes, que também podia estar em outro bairro, prestando o serviço para a população mais do lado de lá, e não essas que estão aqui, que já está no centro, que já está perto de tudo. Então, eu também enxergo dessa maneira, eu não vejo melhorias e tal. Por exemplo, essa questão, fazendo um contraponto, você pega somente os distritos de Ouro Verde, do Campo Grande, cresceram muito nos anos. Se desenvolve. Praticamente são cidades que estão lá naquela região. Aquela população hoje, praticamente tudo bem, mas possível. Mudou. Hoje existe um outro centro lá, e tem lojista que fecha aqui e abre lá, que é muito mais negócio. Hoje ele está lá com uma população que não vem para cá, que ela está lá, é o entorno da ruas, onde o senhor falou, no Campo Grande, lotado do comércio. Que pessoas que estavam no centro que mudaram suas lojas para lá. Por quê? Ele está perto do consumidor, né? Ele está pagando um aluguel mais barato, né? Problema de morador de rua, igual a concentração que nós temos nas praças, não tem. Então, assim, tudo leva para que ele faça esses micros varejo, que para a região se torna uma coisa grande. E ali funciona, ali acontece, tanto lojas, restaurante, bar, tudo funciona. Essa visão está certa. A questão da checada do TIC, que deve trazer um grande número de passageiros para circular a sinalização FEPASA, isso pode ajudar a melhorar o centro também? Também, mas eu acho que o centro tem que se estruturar para isso, né? Eu acho que o centro tem que se estruturar para isso. Tem que fazer o dever de casa, tem que fazer a melhoria toda daquela região, né? Aqueles bares que estão ali, que é um bar também que trabalha à noite de uma maneira que não vai trazer um público bacana, né? Que não vai deixar um público bacana com aqueles bares que tem ali, que vendendo coisas que não é legal para esse volume de pessoas e para essa população que está chegando aí. Então, assim, eu acho que temos que fazer a lição de casa. Essa revitalização passa por uma requalificação também, né? Não apenas você arrumar a rua, mas assim, até mudar de repente o perfil do comércio que tá. Exatamente. Quando a gente fala de trazer incentivos para a pessoa vir para cá, é num todo. Como falei do IPTU, mas tem que ter outros também. Tem que ter vários. Hoje, o IPTU de um prédio, ali na mediação da 13 de maio, que não está alugado, o cara quebra. Casa Pernambucanas, ela consegue alugar só a parte de baixo. Os 2 andares que antigamente era o TRT, alguma coisa assim, não está alugado. O cara recebe aluguel e paga o IPTU de tudo. É outro problema também. Então, assim, cabe restaurantes na praça que funciona até 10, 11 horas da noite e não banca que 6 horas vai embora e deixa a cidade a esmo. Então, passa por um processo não só de pintura e de acertos. Acho que falta uma estrutura grande para revitalizar. Não é fácil, mas tem que trabalhar para isso. Por exemplo, você pega até década de 90, talvez início dos anos 2000, você tinha no centro vários cinemas, por exemplo. O público frequentava mais. Frequentava até 10, 11 horas da noite. Você tinha público frequentando, circulando por ali. Hoje em dia, que eu tive 7, 8 horas da noite, praticamente exatamente. Por quê? Porque não tem atrativo. Você coloca alguma coisa que fecha às 18 horas, depois das 18 horas, morreu o centro. Se você pega a praça, você lembra quando tinha o convívio? Que tinha uma lanchonete no convívio? E tinha aqueles lustres, aquelas praças para sentar? O que tem no convívio hoje? Um banheiro enorme para a população. Uma árvore do lado de lá que virou uma biqueira de droga. Está lá a árvore. Um monte de banca dos 2 lados. A hora que chega às 6 horas às 18 horas, fecha as bancas,
fica a biqueira, as lojas fecham. O que sobrou na 13 de Maio? Nada. Agora, se você consegue trazer um restaurante grande, uma empresa que queira se instalar lá, funcionando até as 20 horas, até as 22 horas, você começa a mudar o perfil daquele público, você começa a afastar esse morador de rua também, que está ali porque não tem nada para fazer, ninguém está ocupando nada, vou ocupar eu. Então, assim, eu acho que tem que trazer. A revitalização tem que passar também por algo que não feche às 18 horas, que ela vá e permaneça até as 22, 23 horas. Só estou com um ponto agora do horário de funcionamento, chamam na época de faculdade. Funcionava a PUC Central, tinha construtor que só fez direito, eu acredito que lá. Já fiz a USP. Fez a USP. Então, mas o direito Funcionava ali. Que funcionava até 10, 11 horas, tinha movimento, você tinha cinema. Sim. Os estudantes, antigamente, eles moravam no centro, ia para a Unicamp, ia para Campus Universitário. Estava ali. Os dois, de ônibus, eles moravam no centro. Sim. Hoje em dia, não, eles estão morando em Barão Geraldo, estão morando para as universidades. Mas eu acho que isso é normal para toda a cidade, né? Acho que não é exclusividade de Campinas. Tá? Eu acho que isso qualquer grande cidade tem esse êxodo aí do pessoal ir morar mais perto, até porque ele tem que pegar condução, né? Para ir para a faculdade. Antes da PUC era ali, agora você pega Unicamp, você vai até lá, né? Você vai morar no centro para ir no Unicamp, você vai morar lá perto. É mais fácil. Você imagina assim, o centro tinha que mudar o perfil mesmo, criar uma nova atração para o centro. Ó, nós temos um hospital ali. Mário Teodoro não é? Santa Terezinha. Santa Terezinha. Tem um público diferente daquele lado ali. Você já percebe. A Casa do Pão de Queijo Mineiro ali, ele tem um público que está trabalhando lá. Você já percebe que é diferente. O Faca Bar. Quantos anos tem o Faca Bar? Tem um público diferente. TRT 15, pessoal, come lá. Então, assim, durante o dia você enxerga que existe uma população que está fazendo acontecer. O que a gente precisava fazer é trazer atrativo para a noite funcionar também. Sabe? É mais coisa fixa. Por exemplo, em São Paulo, só dar um exemplo. O restaurante mais badalado de São Paulo, até pouco tempo, é a Casa do Porco. Onde é esse? No centro. O senhor lembra? Então, esse... Tem fila, exatamente. É isso que talvez falte no centro. Mas você sabe, ó, eu fiquei impressionado. Semana passada eu tive um evento no AMB. Vocês foram no AMB depois que privatizou? Não. Cara do céu. Que é aquilo? É uma cidade. Eu cheguei lá, eu assustei. Tudo bem, tudo isso tem um custo. Estacionamento é caro, privatizado, mas na hora que você entra, tem uma praça de alimentação enorme. Tem um quadro de LED mostrando os eventos que tem ali. Os restaurantes. Mudou a cara. É iniciativa privada entrando, é um grupo francês que pegou. O local dos eventos, as salas do evento climatizada, banheiro funcionando, banheiro limpo, coisa que não tem. Né? Qualquer lugar que você vai que tem um funcionalismo público, na hora você vê que é administração pública. Então, assim, por que não trazer também para o centro da cidade alguma coisa, que nem eu te falei, uma praça para poder trazer uma iniciativa privada para mudar o perfil? Correto. O senhor está falando essa questão, uma outra questão que vai atingir o comércio, a economia de uma forma geral, agora é a questão da discussão do fim da escala 6x1. Qual impacto vocês parecem para o comércio? Redução de jornada de trabalho, né? Eu vou dar um exemplo para vocês do que está acontecendo com essa história da redução de jornada de trabalho. Bem simples para a gente entender. Você tem uma casa e você vai receber uma visita, que é seu sogro e seu cunhado. E você quer mostrar alguma coisa diferente, você contrata um pintor e começa a pintar a casa. Chega lá o pintor, chega as tintas, o seu vizinho começa a ver essa movimentação, mas ele sabe que você está com o compromisso do IPTU e atrasado, ele sabe que você está com dificuldade. Dentro da sua casa você tem fogão quebrado, sofá rasgado,
chuveiro ruim, tudo ruim. Mas você quer pintar para parecer que você está bem. É a mesma coisa a redução do jornal de trabalho para o governo. O governo está pegando isso daí em um momento de eleição como uma plataforma para ele dizer, olha, estamos juntos, o trabalhador merece realmente ter esse benefício e colocar isso na Constituição. Reduzir a jornada de trabalho sem reduzir custo, alguém vai ter que pagar essa conta. E o maior prejudicado vai ser o trabalhador, sem dúvida. Vai ser o trabalhador, porque a equação não fecha. O governo não apresentou nenhum estudo de pacto financeiro, pacto econômico, quando ele propôs essa lei, essa TEC, né, uma DIN, né, quando ele propôs essa DIN. Ele não apresentou. As confederações e as federações, por exemplo, a FEComércio, já apareceu 30 estudos mostrando o impacto que vai dar no varejo. Tem um dos estudos que dá um impacto de 22% para você continuar com o mesmo quadro de funcionário. Ou você fecha um dia da semana. Só que agora, o que acontece? O funcionarismo público, as prefeituras, estão enxergando que vai ser um problema para eles mesmos. Porque você vai fechar sábado e domingo o posto de atendimento? Você não pode. Você tem que trabalhar, então você vai ter que contratar mais gente. Bombeiro, não vai trabalhar? Não pode pegar fogo, porque vai ter que contratar mais gente. Assim, hoje essa pauta está contaminada, exatamente por causa das eleições. E nós não estamos lá no século XIX, onde realmente o empregado era explorado, não tinha benefício nenhum. Eu gostaria de listar para você alguns benefícios que hoje o trabalhador tem. Só para a gente não achar que esse é necessário porque ele não tem nenhum. Registro em carteira de trabalho. Salário mínimo garantido. Pagamento até o 5º dia útil. Igualdade salarial. 44 horas semanais. Máximo de 8 horas. Hora extra com 50% a mais. Banco de horas. Férias de 30 dias mais 1/3. Descanso semanal remunerado. Férias remunerada. Intervalo para descanso. 13º salário. FGTS. Multa de 40% quando ele é desligado. Seguro-desemprego. Aviso prévio. Insalubridade. Até 40%. Periculosidade. Adicional noturno. Adicional de hora extra. Licença maternidade. Para a mãe, 120 dias. Licença maternidade para o pai, foi aprovado agora, tem uma escala. Salário família, estabilidade de gestante, afastamento pelo INSS, estabilidade por acidente de trabalho, equiparação e proteção de EPI, que é aqueles normas de segurança do trabalho, vale transporte, vale refeição, plano de saúde alguns dão, outros não, tá? Direito de ação trabalhista, gratuita. Reconhecimento de vínculo empregatício, também. Liberdade da associação sindical, que o funcionário pode. Né? Ele pode participar de greve e ele tem estabilidade quando ele se associa a um sindicato. Então, assim, hoje, o trabalhador brasileiro é o que mais tem benefício no mundo. Não tem outro. Não tem outro. Isso aqui que eu listei para você, fora o que a gente pode colocar em convenção coletiva de trabalho também. Então, assim, 44 horas é a jornada de trabalho no Brasil. Só que, na média, dá 39 horas. A gente tem condições de diminuir a carga tributária via convenção coletiva. O sindicato hoje é o representante patronal. Ele trabalha junto com quem? Com o sindicato laboral. E ali eles tiram a regra. Por exemplo, tem horário 12 por 36, a parte de enfermagem. Quem trabalha na plataforma da Petrobras, ele trabalha 10 dias, descansa 30. Então, quer dizer, essa flexibilidade já existe, e por convenção coletiva. Agora, pegar tirar, colocar, enrijecer isso daí,
via uma DIN, uma PEC, uma PEC, desculpa, falei errado, uma PEC, não tem cabimento, não é viável, não é para o momento. Tentando fazer o contraponto, colocando uma situação. Quando se criou o 13º salário lá atrás, também se viu essa questão de fim do mundo, uma situação difícil. Hoje, o 13º salário é a principal data do comércio e da indústria, porque comércio é porque a indústria está produzindo. Tá. Você gera venda, gera emprego. Tudo bem. E traz. Os empregos gerados por uma diminuição de escala 5 para 2, por exemplo, não podem trazer compensações financeiras. Sim. Isso aí. Alguém tem que pagar essa conta. Alguém vai ter que pagar essa conta. Por quê? Vocês trabalham no correio. Simples. Se vocês vão descansar 2 dias, ele vai ter que contratar alguém para colocar no lugar. É simples. A sociedade vai pagar, está disposta a pagar esse custo? Porque isso é inflação, isso vai no produto, não tem jeito. Ela vai cair no produto. Esses são os estudos que nós estamos fazendo e que todo mundo está apresentando. Não é assim que o patrão ganha, o patrão é milionário, o patrão pode pagar. Não é esse o jogo hoje. O patrão hoje do micro e pequeno empregado, que é aquele 90% hoje, é o micro e pequeno empregador, ele acorda às 6 horas da manhã, ele abre a loja e ele fecha a loja. E ele é o último a receber o salário. Porque ele paga o de todo mundo, se sobrar, e pega para ele. Então, assim, olhar isso por um viés que não é tão realista que nem todo mundo está colocando, a gente vai ter um problema sério. Que a proposta é incentivar a contratação do pessoal 50 a mais, a partir de 50 anos de idade, correto? É um pouco mais, é a inclusão dele, né? Tá. Então, assim... Pode falar. Tá, então, assim, por que nós pensamos em criar o Inova Vagas? 2 pilares nós vimos ali que muito claro hoje no varejo. O primeiro é aquele onde o empresário não consegue contratar. Uma escassez de mão de obra, né? Até por causa do Bolsa Família, essa que a gente já sabe, já está cansado de saber, que são os benefícios, que vale mais a pena a pessoa ficar em casa do que ela ir trabalhar, né, ser registrado. E o segundo é essa população, essa faixa dos 50 a mais. Né? Eles estão prontos para o mercado, né, são capacitados, estão disponíveis, só que, por algum motivo, ninguém contrata. Algumas empresas já estão enxergando diferente e fazendo um plano de contratação. Essa plataforma é uma plataforma de inclusão social por meio do trabalho para 50 a mais. Ela é simples. Ela liga a empresa ao trabalhador. A empresa entra no Inova Vagas, coloca a vaga, ela pode colocar quantas vagas ela quiser, ela tem um período gratuito, focado no micro e pequeno empresário. E do outro lado, os 50 a mais, ele acessa a plataforma via WhatsApp e ele escolhe ali as categorias que estão oferecendo trabalho. Pode ser manicure, pode ser estoquista, pode ser gerente, pode ser advogado, pode ser recepcionista de hotel, pode ser... Cabe todo mundo lá dentro. E ele pinça. A hora que ele pinça, que ele se interessou, a empresa recebe tem alguém interessado nessa vaga. E os dois começam a conversar via e-mail ou via WhatsApp. Essa é a intenção da plataforma que já está pronta. É assim que ela funciona. Só que nós enxergamos um pouco mais. O que nós enxergamos, na verdade? Que além de ter a plataforma, nós precisávamos um plus a mais para realmente convencer o empresário que ele não pode ficar só contratando o pessoal mais jovem, porque ele está tendo problema de contratar o mais jovem hoje. O mais jovem hoje ele não tem compromisso, ele não quer trabalhar CLT. Essa geração Z é uma geração que ele não quer ficar sentado trabalhando, ele quer voar. Né? Ele não está qualificado para o emprego. E essa geração 50 a mais, ele está pronto para o mercado. Né? Ele capacitado, é um cara experiente, é um cara que... Então a gente achou que tinha que ter um convencimento a mais. Foi quando nós levamos para a FEComércio os 2 projetos. Primeiro o projeto
para ele fazer a plataforma, que eles nos ajudaram a entregar a plataforma. E o segundo projeto foi levar um PL para a gente fazer um projeto de lei beneficiando os 50+. A FEComércio tem relações institucionais em Brasília muito forte, comandado pelo Paulo Delgado, que foi deputado há muitos anos. A hora que nós levamos a ideia de fazer um projeto de lei voltado para os 50+, e como é que funciona esse projeto? É muito simples. Contratou um 50+, o empresário tem um desconto nos 2 tributos, INSS e FGTS. Ele vai pagar 50%, vai depositar 50% para o governo. Vai tirar do empregado, sim, do governo. E ele vai ter uma cota de 25% dos empregados, do total dos empregados, ele pode contratar e usufruir desse benefício. Levamos isso daí para a FEComércio, adorou, marcamos um dia, fomos para Brasília. Fizemos 2 trabalhos importantes. O primeiro, na Câmara dos Deputados, já tinha um projeto lá, um pouco confuso, nós fizemos uma emenda e o deputado Sanderson abraçou na hora, pegou a nossa emenda e colocou, já está protocolado na Câmara dos Deputados. E a mesma coisa nós fizemos no Senado. Levamos para o Senado. Muito rápido, o senador Laércio de Oliveira adorou também, pegou a ideia, comprou a ideia, já tem o projeto, é o PL 1655/26. Então esse projeto, os 2 já estão caminhando, já estão tramitando. É uma pauta positiva, então todo mundo quer pegar essa pauta, deputado, senador, todo mundo quer apoiar isso, que é uma pauta positiva. Então hoje nós temos a plataforma, nós temos os PLs, nós temos agora a parte que seria o outro braço do projeto, que é a parte de capacitação. A plataforma já está integrada a um programa do governo estadual, que chama Trampolim, onde ele traz benefícios e traz esse trabalho com os 50+, uma qualificação dos 50+. E também estamos fechando, já está fechado também, já vai estar na plataforma, que é o SESC, também trazendo benefícios para os 50+. Semana passada, nós tivemos junto com o Fábio Bueno da Guiar, que esteve aqui. Vocês entrevistaram ele falando a respeito de pessoas com autismo. Obrigado. Espectro autismo. E ele tem, o TRT tem essa preocupação muito grande com a inclusão. Então eles nos chamou lá, a gente já está fechando uma parceria também, de fazer essa inclusão do espectro autismo com 50+. Então assim, nós fechamos realmente um ecossistema. E para finalizar, nós temos 130 sindicatos ali abaixo da FEComércio. E esses 130 sindicatos é que vai fazer a expansão de todo esse projeto do Inova Vagas. Então todos os sindicatos do interior de São Paulo vão ter um polo ali, uma permissão para usar o Inova Vagas e ir explorando na sua região. Mas por enquanto essa plataforma não está funcionando ainda. Está funcionando, já está no ar, já tem vagas lá, tem McDonald's, tem tudo. E uma pessoa que queira se inscrever, queira participar, assim, qual que é o caminho que ele tem? Muito simples. Ele bate ali inovavagas.com.br, ele entra na plataforma. Tem ali, eu sou candidato ou eu sou empresário. A hora que ele for empresário, ele clica ali, ele coloca o CNPJ, aparece os dados dele e ele começa a colocar a vaga. Na hora de colocar a vaga, ele vai pedir para se cadastrar contratar o serviço, que tem um valor, que é muito barato, é R$20 por mês. É para atingir realmente um micro pequeno empresário. Mas se ele for no site do Cindy Lojas, cindylojascampinas.com.br, ele vai enxergar um voucher, que é um número onde ele vai colocar e vai testar a plataforma de graça, por 30 a 60 dias. E ali ele coloca as vagas. E o 50+, que é o candidato, ele entra na mesma plataforma e ele já enxerga ali embaixo. Olhar as vagas. A hora que ele clica, ele começa a enxergar todas as vagas disponíveis. Hoje já tem Copenhague, já tem McDonald's. É só a empresa que paga para... Só a empresa que paga. Exatamente, o trabalhador não paga. Porque assim, quando surgiu a dificuldade, eu tenho um filho que se formou em Direito. Eu também sou advogado. Eu chamei, falei, Gustavo, qual a solução que a gente podia dar
para esse problema que nós temos. O empresário hoje com dificuldade de contratar, escassez de mão de obra e uma mão de obra que não é tão qualificada. E por outro lado, nós temos os 50 a mais, que capacitado para o trabalho, mas com o problema desse preconceito. O Gustavo, que mais jovem que eu, né? Rápido na história, falou, vamos fazer uma plataforma. Né? Então, assim, a ideia surgiu realmente do problema, e aí veio, não dos 50 a mais, que sou eu, mas veio do jovem, né, do Gustavo. Aí já foi uma parceria. Pois é, entendeu? Aí já foi relações. Posso pegar uma? Claro. Aí já foi uma parceria dos 50 a mais, né? Dos 50 a mais com o jovem, que não quer ser CLT, mas que já está ali. Então, o mérito dos dois. Retoma um pouquinho um tema que você falou, essa questão das bets, né? Hoje a gente está vivendo um problema no Brasil do endividamento, né, das pessoas, das famílias, né? E, assim, recentemente a gente teve o Galassi esteve aqui, né, que é da Abras, e ele mencionou essa questão das bets e também mencionou a questão do empréstimo consignado, né, que é outra questão das pessoas, né? Como é que o comércio está sentindo essa questão do endividamento? Como é que está batendo para vocês isso e o que vocês estão fazendo para tentar, vamos dizer, minimizar esse? Eu acho que além do endividamento da população para consumo, o endividamento das empresas. Olha o número de falência, o crescimento que teve de pedido de recuperação judicial. Eu faço parte do Conselho de Consumidores da CPFL. Estou lá há muito tempo. O que é esse conselho? O conselho, como é uma concessão, né? É uma concessão, energia elétrica, é obrigado a ter um conselho de consumidores, que são 5 áreas. Tem comércio, indústria, rural, residencial e poder público. E eu faço da parte comercial, sou indicado pela FEComércio. O ano passado, nós conseguimos ter um aumento de energia elétrica 0, porque ela tem revisão anual e depois pelo período. 5 dias ela tem uma revisão maior e no período ela tem só quando ela observa o índice de inflação, essas coisas. O ano passado foi 0, porque nós tínhamos também a devolução do PIS e COFINS. Lembra aquela história do PIS e COFINS? Esse ano deu 18,8 de reajuste. O governo queria soltar um dinheiro pelo BNDES de 7 bilhões para poder tentar reduzir essa conta para menos de 2 dígitos. Só que aí eu acho que eles observaram que, como está em época de eleição, isso ia transformar uma pedra no sapato deles, como foi lá na época da Dilma. O senhor está lembrado da época da Dilma, as pedaladas que nós tivemos? Né? Que foi a pedalada do fiscal e da energia, né? Que levou ela até o impeachment, um dos fatores. Então, o governo puxou o breque e falou, não, melhor não fazer. Mas fez 31 bilhões para o combustível. Né? A BNDES está emprestando 31 bilhões para o combustível. Então não teve muito o que fazer. A CPFL hoje, uma das maiores empresas que tem no Brasil, uma excelência enorme que ela tem, ela conseguiu diminuir de 18% para 12%. Vai ser 12,13%. Já saiu esse reajuste, na média. E ela vai poder jogar os outros 5 poucos por cento na próxima revisão tarifária, que já é menor, eles já sabem que vai ser menor, então ele compensa. Então, assim, isso também influencia no consumo. Não tem jeito. Né? Hoje, cada dia mais, a família está achatada. As bets, o empréstimo compulsório, isso só veio para colocar pó de cal em cima do... Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Já visto a quantidade de falência, de pedido de concordado que nós temos, né? De recuperação judicial. Carlos, a gente sempre encerra a entrevista, também naquela ideia de não ficar só na coisa, né, profissional, e perguntando para os entrevistados se eles têm algum hobby, alguma atividade que eles façam para sair um pouquinho desse cotidiano, né, agitado, turbulento. Se eles têm algum hobby, alguma atividade para... Eu consegui uma façanha aí que eu acho que foi muito legal.
Eu tenho 2 filhos que eu te falei e tenho uma esposa, Cristina. Inclusive ela está viajando agora, está no exterior, na casa do irmão dela. A gente consegue todo dia à tarde, os 4, entrar dentro do carro, né, um monte de cabeça diferente, e a gente vai para academia. Então já faz aí, desde a época da pandemia, a gente consegue os 4 ir para academia, os 4 treinam musculação, a Carolina faz boxe, a Cristina, cada um faz o seu exercício lá dentro, mas todo mundo em família. Chega lá, cada um vai para um canto, depois, na hora que bater a hora, todo mundo volta para casa. Eu acho que esse é o meu maior hobby. É ficar com a minha família, é poder ver meus filhos crescer, o Gustavo agora se formando, a Carolina com 16 anos. Sim, caminhando para a faculdade. Você entendeu? Então, assim, eu acho que esse é meu hobby, sabe? É poder estar junto com a minha família, coisa que era muito difícil quando eu tinha aquele monte de loja. É um privilégio, realmente, é uma dádiva de Deus. Eu agradeço a Jesus aí todos os dias por poder estar realmente com a minha família e podendo ter esse tempo junto com eles. Tá, João, então tem algum tema que a gente não abordou que você gostaria de falar? Cara, eu acho que não. Eu acho que o Inova Vagas é uma coisa muito importante porque é inclusivo, né? É uma coisa que a gente está mexendo com uma faixa da sociedade aí, com uma parcela, que nem falou aqui hoje, que ele está recebendo os filhos que teve algum problema no seu casamento, ou algum problema na sua família, né? E ele está recebendo e ele tem que cuidar da esposa, dele mesmo, de um filho que está voltando para casa, com o enteado junto. Então, quer dizer, cada vez mais, ou 50 a mais, não pode deixar de trabalhar porque ele vai ter que sustentar todo mundo. E geralmente, nem todos têm oportunidade, que nem está aqui no jornal hoje, que é abrir o seu negócio, né? Nem todos têm essa oportunidade. Deixa eu fazer só uma pergunta que eu não fiz. Eu fiz Sogalas quando ele esteve aqui, eu vou perguntar para o senhor também. A questão das bets, questão do consignado, essa quebra do poder aquisitivo, o salário, cada vez mais curto. Isso está resultando o quê? Na malta de sinal de preço, Campinas, região de Campinas, RMC, teve 13 meses seguidos de aumento de preço. O mês passado conseguiu estabilizar. Mas eu não... Isso prejudica o comércio, que são pessoas a menos que o poder de compra, poder comprar. Total. Esse é o grande problema que a gente enxerga o número de lojas para locar no centro da cidade. E no shopping também, não é diferente. O número de lojas vazias no centro da cidade e no shopping, dobrou. E esse é o reflexo da falta de consumo. Tudo bem, nós temos hoje consumo na área digital, né? Cada vez mais, Mercado Livre, Shopee. E e-commerce, de uma forma geral. TikTok. O que o TikTok está vendendo é absurdo. É absurdo. Então isso fica com uma parcela do consumo grande, né? Agora, eu acho que o reflexo do que nós temos aí hoje, grande parte, são das bets. Uma das coisas também que eu consigo fazer com a minha família é tomar um café da manhã com eles no domingo. A gente vai numa padaria e toma um café da manhã. E numa desses meses atrás eu estava lá e eu vi um zum que estava precisando fazer uma vaquinha para uma funcionária. E eu me interessei e falei, o que está acontecendo? Falaram, tem uma funcionária que está doente? Falei, não. Falaram, não. Ela tem um problema que ela está devendo para a agiota e essa semana ela tem que pagar R$5.000, porque ela já perdeu o carro. Falei, mas como? Jogando bet. O UOL, Rubem, tem semana retrasada, uma reportagem, até no domingo. É o caso de uma família, o marido está se separando da mulher porque ela se viciou nas bets, ela perdeu a casa da família vendo um show, né? Ele tentou recuperar, não conseguiu chamar o processo, ele abandonou a esposa. Eu não consigo mais, não. É um caso perdido. É o caso de saúde pública, exatamente o que eu te falei. A bet hoje, as bets hoje, pra você ter uma ideia, hoje eu vi no jornal que inventaram uma nova bet da PicPay, que é aquela forma de pagamento, né? Aquela plataforma de pagamento, está fazendo uma bet e que é dos irmãos lá da carne, como é que chama? Os irmãos JBS. Os irmãos Batista. Então, olha só, com um cara desse entrar e fazer uma bet, um jogo de azar, o negócio não é ruim. Não é ruim. E eles estão vendo que está na mão da moçada, está aqui, ó. E o cara fica. E está levando tudo. Tem uma publicação esses dias aí que virou polêmica entre as influenciadoras, que uma moça deu um depoimento que ela enterrou o irmão dela
eu não sei por que ele morreu, se foi assassinado, mas ele estava devendo R$119 mil. E ela queria saber como é que o meu irmão se endividou com R$119 mil e ninguém viu, e eu não sei, e não tem a quem recorrer. É um problema de saúde pública. E tem muita gente ganhando dinheiro. E vai ser difícil mudar essa situação. Uma pena, viu? Uma pena. Como você colocou o cassino, você regulamentava a situação e te... Não, e a gente ia trazer, imagina, tinha Araxá. Araxá tinha lá um polo de cassino, meu avô contava, meu pai contava. Uma maravilha, meu. Existe em qualquer lugar do mundo. Você vai como falsificado. Quando você vai para Foz do Iguaçu, você vê a diferença, né? Do lado brasileiro e do lado argentino. Mas parece que o que é certo no Brasil está errado, o que está errado está certo. Encerramos aqui mais uma entrevista do Conexão Correio Popular, hoje com Carlos Augusto Gobo, presidente do Cindy Lojas. Obrigado, Carlos. Quero dar uma palavra de encerramento aí para os nossos ouvintes. Sim, assim, quero deixar para os empresários que o Cindy Lojas está aberto, é o que representa mesmo essa categoria. Nós estamos lá junto com a FEComércio, trazendo melhorias realmente, tanto no legislativo, melhorias pro varejo, né? Nós representamos nós temos constitucionalmente dever de representar essa classe que são os empresários e que pode contar com o sindicato, que nós estamos lá para realmente lutar em todas essas áreas, né? Centro, não falamos aqui reforma tributária, né? Que é outro problema também, que eu acho que a reforma tributária vai ser uma mudança de poder no país. Eu acho que aquele que tiver no comando do país, que seja esquerda ou direita, ele vai estar com o poder de comandar o país, porque todos os recursos dos municípios e das cidades, ele vai primeiro pro governo federal, para a União, e depois ele volta, né? Como que ele vai voltar, a gente não sabe. Então, assim, esse é um problema sério, que a FEComércio está fazendo um trabalho grande. Pra você ter uma ideia, nós ficamos quase 30 anos no Supremo para definir 3 palavras do ICMS. O que era consumo, o que era transporte. Então, assim, vai gerar uma confusão essa reforma tributária que deveria ter feito primeiro a reforma administrativa. O que era a reforma administrativa? Vamos pegar o dinheiro que a gente gasta e vamos olhar como é que a gente está gastando, né? Não essa lambança que está hoje. Vamos reduzir o nosso gasto, colocar dentro do patamar e depois vem sim com uma reforma. Mas não, fizeram o inverso, e quem vai pagar a história é o consumidor, é a população, é a gente que está aí pagando um monte de imposto. Então pode contar conosco, o sindicato está lá para isso. Tá, João. Obrigado, cara. Obrigado, valeu.